Com a palavra o nobre relator Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, eu escutei aqui o eminente senador Paulo Paim, que sem dúvida nenhuma tem toda a legitimidade com a defesa que faz, né? Eu acredito, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência é uma das pessoas aqui que tem maior respeitabilidade a respeito desse tema. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, preza, né, pela maneira como se comporta aqui no Congresso Nacional. O seu passado como sindicalista, não tenho dúvida que foi alguém que conseguiu, junto aos seus pares e junto à sociedade gaúcha, amealhar o respeito pela maneira como se comportou. Agora, infelizmente, Vossa Excelência é um, né? E nós temos uma coletividade. Todos nós aqui estamos assistindo o que está acontecendo nas últimas semanas em função dos descontos associativos que foram imputados à revelia, né, de cidadãos, principalmente os mais frágeis do ponto de vista, inclusive, da sua capacidade de compreensão. Aqueles que moram em locais mais distantes. Veja, eminente senador Marcelo Castro, nós tínhamos em torno de 1.900.000 associados no INSS no princípio de 2019. Nós temos 7.600.000 agora em 25. De repente, os aposentados rurais, na sua grande maioria do Piauí, do Rio Grande do Norte, né, da Paraíba, descobriram as maravilhas que são, né, oferecidas pelas associações, muitas delas patrocinadas por essas mesmas centrais sindicais, CUT, Força Sindical e outras menos importantes ou menos evidentes. Nós temos um processo em que claramente a sociedade está revoltada, porque não se deu causa para se retirar o recurso que faz falta a esse aposentado. E isso é verba de alimento, está dito na Constituição. Quando o Supremo Tribunal Federal definiu, numa inovação, que a contribuição associativa ela é devida pelo conjunto dos trabalhadores, quando não era assim, isso até 2 ou 3 anos atrás, o eminente senador Paulo Paim sabe disso, né? Não só os filiados, mas o conjunto dos trabalhadores, determinou também o direito de oposição e não regulamentou. O que a gente está brigando aqui é para regulamentar o nosso papel como legislador. Estamos aqui há 2 anos e meio, tentando justamente legislar essa situação. E o que é que nós estamos propugnando? Que ao invés de ficarmos sujeitos a uma assembleia onde menos de 1% em média dos trabalhadores ficam presentes e impõem a sua vontade ao conjunto, que o cidadão, que o trabalhador opine, diga se quer ou não quer fazer essa contribuição. É só isso. E nós estamos propondo que isso seja feito de uma maneira simples, porque nós vivemos hoje numa época da internet, nós sabemos hoje o que ou são os meios de comunicação. Então, que a pessoa lá vá lá no WhatsApp ou na internet e diga: eu não quero contribuir ou quero contribuir. É só isso. Simplesmente isso. A emenda que o senador faz não disciplina de que forma se dará essa contribuição. Fala apenas que é feito o direito de oposição, mas não disciplina, não normatiza. Nós não cumprimos nosso papel. E eu sei que o interesse, e é legítimo, é que isso seja de forma coletiva, através das convenções e acordos coletivos. Ocorre que isso, lhes garanto, senador Marcelo Castro, não é de interesse do cidadão trabalhador. E tanto é verdade que quando caiu a obrigatoriedade do imposto sindical em 2018, mais de 90% dos trabalhadores deixaram de contribuir, porque não se sentiram representados pelos seus sindicatos. E se nós, né, tivéssemos colocado em prática o que estava dentro da MP 871 de combate às fraudes de 2019, que determinava que o cadastro dos associados deveria ser validado anualmente, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que 90% desses associados diriam: eu não tenho interesse de contribuir, porque 30, 40, 50 ou 70 reais para quem ganha R$ 1.400 faz muita diferença, senador Marcelo Castro. E nós sabemos de que forma essas associações aconteceram ao longo de mais de 30 anos. A forma como se dava a aposentadoria, eminente senador Jaime Campos, era através de emissão de certificados dados pelos sindicatos rurais, que associavam automaticamente e compulsivamente esses trabalhadores sem que eles sequer soubessem que isso estava acontecendo. Tanto é que muitos deles nunca viram o seu contra-cheque ou o seu olerite. Tá? Então nós estamos falando de uma prática de mais de 30 anos, porque esse desconto começa em 1994. E pasme, vou repetir para os senhores,
Em 2019, nós tínhamos 1.900.000 associados. Em 2025, nós temos 7.600.000, senador Marcelo Castro. 7.600.000. Alguma coisa aconteceu. Deve ser porque as associações apresentaram melhorias extraordinárias. Então, o que eu peço é que nós possamos votar, né, resolver essa situação de uma vez por todas. E o voto é, sem dúvida nenhuma, o momento de nós definirmos de que maneira nós queremos encarar essa ação, principalmente à luz do que está acontecendo na questão da compulsoriedade do desconto do INSS. Nosso querido amigo e senador Rogério Marinho, ele fez uma mistura tão grande de uma coisa com outra que alguém diria não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me permita que eu diga, eu ouvi o senhor respeitosamente. Ele falou da estrutura sindical, eu fui constituinte, e os constituintes, por unanimidade, manteram. Nós éramos mais a favor até de abrir um pouco, mas foi mantido o esquema de confederação, federação, sindicato e associação. Foi mantido esse esquema. Esse é um debate que nós estamos tratando aqui. Agora, misturar com a covardia criminosa dos bandidos que roubaram os aposentados e pensionistas, eu não gostaria de misturar. Faremos esse debate no momento adequado ali no plenário. Eu acho que não seria legal nós entrar nesse debate aqui agora. Tem duas iniciativas da CPI, já as assinaturas, estarem na CPI, vamos investigar a fundo onde começou, quem fraudou e quem foram aqueles que levaram os aposentados a uma situação triste e vergonhosa como essa, daqueles bandidos e covardes que a Polícia Federal está investigando sob orientação, naturalmente, dos especialistas na área e que foi também uma decisão do presidente Lula. Com a palavra o nobre senador Jacques Wagner. Bom, primeiro eu queria cumprimentar Vossa Excelência como presidente, a todas as senadoras e senadores. Essa matéria já teve circulando aqui na CAIS durante um bom tempo. Eu sei que o senador Rogério Marinho, líder da oposição, ele sempre bate muito nessa tecla. Mas eu queria fazer algumas ponderações. A primeira em relação ao episódio que eu já imaginava que seria trazido à baila como referência para defender a tese da chamada não obrigatoriedade, que é o que aconteceu no INSS. Como já disse o senador Paim, vamos aguardar, porque às vezes o pessoal faz uma alegria e na hora que for tudo revelado talvez não fique tão alegre. Porque tem muita associação. Se repararem bem, as associações responsáveis por 90% do desvio do dinheiro do assalto aos aposentados, todas foram criadas de 2018, 2019 para cá. A única mais antiga que até agora está citada é a CONTAG, que é óbvio que vai ter que ser investigado se alguém internamente da CONTAG fez malandragem, para mim tem que ser punido, etc, etc. Mas não dá para misturar, como já disse o senador Paim, bandido com movimento sindical. Bandido deve ter se encastelado com alguém na estrutura do INSS, que eu não sei quem é, a investigação está em curso, para facilitar a entrada de pedidos de associação. E é tão patético que todas essas associações mais recentes, todas elas se autobatizam de Associação Nacional ou Associação dos Aposentados do Brasil, ou seja, eles abrem a possibilidade de ter associados ou falsos associados em qualquer estado da nação. Aí é só ter acesso de uma forma, vamos dizer assim, ilegal aos registros do INSS e pegar um bolo de nome desse e enfiar pela internet. Evidentemente, caberia à estrutura do INSS fazer essa revisão. Eu depois, num momento mais apropriado, quero trazer à baila, porque foi dito em um outro momento que foram emendas do PT que terminaram com a comprovação de vida. E não foi. Mas, na hora do debate, a gente pode trazer isso para cá. Quem tirou a última possibilidade de confirmação de vida. Eu, por exemplo, sou aposentado do INSS. E vou no Banco do Brasil todo ano para confirmar.
Então, se alguém tirou essa malandragem já preparando o golpe, é por isso, senador Marinho, que a escalada foi muito grande nos últimos anos. É óbvio que hoje é fácil dizer, mas está acontecendo no governo do presidente. Sim, querido, mas as coisas, as decisões ou a inclusão não foram feitas agora. Foram vindo sendo feitas e, evidentemente, quando alguém descobriu o canal da malandragem, várias foram criadas. Uma delas responsável por 40%, ela é, se não me engano, de 2021. Então, acho que a gente tem que dar nome aos bois para também a gente não generalizar. Em relação à contribuição, eu quero dizer aos colegas todos aqui, eu me criei no movimento sindical da Bahia, petroquímico. E como eu era um sindicato novo, criado já em 1977, 78, nós não pegamos aquela fase onde, durante o governo militar, tinham os chamados pelegos, que as pessoas que eram artificialmente botadas lá para tomar conta do sindicato, porque naquela época não se queria sindicato. E eu fui um dos que defendi o final do imposto sindical, porque eu acho que as pessoas têm que ir buscar o seu financiamento pela negociação e não por um imposto, que, vamos ser francos também, valia para trabalhador e empresário. As entidades patronais também recebiam imposto sindical. E eu fui a favor que se terminasse. Foi terminado. Se você quer um sindicato que seja atuante, ele faz a cobrança quando tem uma negociação salarial. Agora eu ouço as pessoas dizerem, sim, mas tudo bem, mas cada um que tem que dizer que quer. Aí eu pergunto aqui, quem mora em algum condomínio deve morar. Eu moro. É convocada a sessão do condomínio. O cidadão não vai. Aí decidem que vão fazer uma reforma do elevador, seja lá o que for. Vai ter uma taxa extra. Alguém que não foi à Assembleia votar pode não pagar ao condomínio? Creio que não. É uma das formas de você perder o apartamento, é exatamente o débito com o condomínio. É um dos itens que você pode ser arrestado do apartamento. Porque o que o senador Marinho sempre coloca, com a visão dele, é de que não, o pessoal tem que ir lá. Senador Marinho, em tempos de desemprego ou de aperto, é difícil para o trabalhador ir na porta do setor de pessoal ou mesmo digitar lá, eu quero que contribua. Porque a gente sabe que nem todos os empresários são empresários que têm uma cabeça aberta de saber que é preciso ter sindicato. Porque quando você não tem sindicato forte, aí que vira esbórnia. Porque aí você não tem com quem se direcionar. Eu fui presidente de sindicato e me orgulho muito de ter sido o primeiro sindicato a assinar uma convenção coletiva que não dependia de legislação trabalhista. Era um acordo entre as partes. Curiosamente, quando veio o plano Collor, o lado empresarial entrou na justiça para cancelar o acordo. E nós ganhamos até o Supremo Tribunal Federal, porque um acordo assinado é um ato jurídico perfeito. Então, eu queria separar. Primeiro, o escândalo tem seu lugar, vamos apurar. E eu vou fazer a pergunta, viu, senador Marinho, que Sherlock faria quando começasse a investigar. A quem interessa aquela investigação? Foi esse governo que fez a investigação, senador Marinho. Não foi o governo passado. Quem botou o dedo na ferida depois que começaram a crescer o número de reclamações de aposentados contra o desconto, corretamente, a CGU foi alertada, fez a investigação. Ninguém investiga uma coisa dessa, que se espalha pelo Brasil todo, da noite para o dia. A investigação começou, se não me engano, em março de 2024. E em abril desse ano já estava uma operação de centenas de policiais federais no Brasil inteiro para fazer essa apreensão, como está feita, e está assustado o desconto. Eu até não concordo com a assustação do desconto total, porque você está matando entidades que não são da malandragem, são entidades corretas que existem às vezes há muito tempo. Eu cito uma, a Associação dos Aposentados da Petrobras da Bahia, por isso que me chamou a atenção. Porque a gente, quando tem associação de aposentados, é da Bahia, de Sergipe, é de cada estado, não é nacional. O botar nacional era para malandragem. Porque se é nacional, eu posso botar ilegalmente, para ser descontado, aposentar de qualquer lugar do Brasil. O meu não entrou até agora, eu vou até olhar meu contra-cheque, se teve algum desconto não autorizado por mim. Então...
O meu caiu, a minha aposentadoria já estou descontando há algum tempo. Entretanto, eu não tinha conhecimento. O meu contador-geral da lei falou, senador, já estão capando o senhor há mais de 8 meses aqui, os R$ 89,06. Pois é. E aí, às vezes, a pessoa nem olha seu contra-cheque, nem sabe que tem aquele desconto, por isso não sabe. Então, eu queria separar. Malandragem, a Polícia Federal está investigando, vai punir e tal. Eu estou falando aqui de organização sindical. E eu vou repetir aos colegas aqui que são empresários. Não, eu sei que é ruim, o cara está na porta pedindo aumento de salário e tal, mas pense uma categoria sem nenhum grau de organização. Vai negociar com quem? Aí vira esbórnia, gente. E eu vou incidir de novo no mesmo tema. Se olha para o movimento sindical de trabalhadores com esse olhar, que o cidadão tem que ir lá contribuir. Aí eu pergunto, o Sistema S, a contribuição ao Sistema S que os empresários fazem, eles podem não pagar? Pelo que me consta, não. É automático. E todo mundo aqui sabe que durante muito tempo, além de abastecer o Sistema S, também abasteceu as entidades sindicais patronais com construção das suas sedes, etc. Isso todo mundo sabe, não estou falando nenhuma revelação. Então há um desequilíbrio nisso, porque os trabalhadores praticamente cada vez são mais apertados para não contribuir. Então, eu quero concordar com o senador Paim, pedir, se for a voto, o voto dos colegas, porque eu vou insistir, nós não podemos matar o movimento sindical brasileiro. E é óbvio, senador Marinho, que se você... O nome já está dizendo imposto, apesar de que aqui não é imposto, é contribuição negocial. Hein? Ou assistencial. Bom, o nome é aí por aí. Não é imposto que não é automático. Agora, eu pergunto, se a gente for tirar tudo, nós vamos ter tudo bem desabastecido. Aparentemente é mais fácil para o empresário. E eu vou dizer a vocês que é o contrário. Quanto menos segmento organizado, pior, que você não tem quem se dirigir. É óbvio que você vai encontrar direção sindical irracional. Como vai encontrar empresário que também é irracional no tratamento dos seus trabalhadores? Não estou generalizando. Agora, querer que o cidadão vá na porta ou se identifique... Ninguém aqui gosta de pagar imposto. Essa casa cansa de se debruçar sobre temas de isenção, de isenção, de isenção. É óbvio que o peão que já não ganha esse dinheiro todo, se tiver que dar essa declaração... Mas, por outro lado, se você não contribuir no automático, como eu disse, no caso do condomínio, vou repetir... Se tiver uma audiência do condomínio para decidir alguma coisa, você não for, quem foi vota, quem não foi não vota, mas vai ter que pagar. Então, era só o que eu queria ponderar e chamar a atenção, que nós estamos numa época de muito confronto, tudo é na base da, desculpe o termo, na porrada. Se eu não tiver um grau de racionalidade, de segmentos sindicais organizados, para a gente poder dialogar, como a gente faz aqui nessa casa, com pensamentos diferentes, eu acho que a gente está apostando, me perdoe, na barbárie, nas pessoas que não vão ter como se representar. Então, eu quero fazer um apelo, eu acho que o imposto sindical é a barbárie, é. Não, eu vou até olhar o meu. Pode ser que tenha... Não, mas isso que eu estou falando. Isso é um grupo de malandros, gente. Que já foi uma quadrilha. Deve ter gente dentro do INSS? Claro que deve ter gente. Não sei se funcionário, se direção. Tem em qualquer lugar. Tem gente séria e tem gente que pega o direito para fazer o errado. É óbvio que alguém facilitou a entrada de lotes de aposentados que não tinham autorizado, porque é totalmente diferente. O sindicato no dia a dia é o sindicato que atua. O aposentado, por não estar mais no dia a dia laboral, a associação de aposentados tem um outro condão. É por isso que não tem nenhum desconto em função de negociação. O desconto é com autorização. Agora, não vamos generalizar. Eu vou dizer, teve bandidagem? Claro que teve. Foi descoberto e está sendo descoberto. Agora, não vamos misturar. Porque se eu quiser, eu também posso falar, senador Marinho, do lado patronal. E eu não quero estabelecer essa dicotomia. Mas todo mundo sabe aqui que tem muito lado patronal que recolhe a contribuição de INSS do funcionário
e não recolhe ao INSS. Todo mundo sabe disso aqui. Claro que é apropriação indébita, mas tem empresário que faz isso. Eu fui governador. Eu tinha empresa terceirizada de vigilância, de não sei, quando mandava o cara embora, tanto que eu estabeleci uma regra. Ele tinha que deixar a contribuição obrigatória, tinha que deixar antecipadamente na mão do governo, porque senão quando ele mandava embora, trocava de CNPJ, todo mundo sabe que muita gente faz isso aqui. Então, repare, eu não quero generalizar, não é minha linha, eu só estou pedindo ponderação. Eu entendo seu ponto de vista, senador Marinho, mas eu realmente discordo. Eu acho que o sindicato, bem ou mal, presta um papel ao tentar organizar a categoria, fazer as ponderações. Foi assim no mundo inteiro. Antigamente nós não tínhamos CIPA dentro das empresas. Hoje a gente tem a Comissão de Prevenção de Acidentes. Ela ajuda ou atrapalha? Ela ajuda. Porque quem está pisando o pé no serviço é que sabe qual é o risco maior. Então, na minha opinião, eu quero reiterar isso. Não sei se vou conseguir lhe convencer, mas eu até tenho esse sonho. Presidente. Em discussão. Com a palavra o novo senador relator Como relator. Rogério Marinho. Olha, eu escutei os nobres senadores e eu tenho dito ao senador Jacques Wagner que ele realmente é um herói, porque tem uma missão hercúlea, né, de defender este governo na situação em que ele se encontra. Vossa Excelência o faz com muita propriedade, com muita legitimidade, com muita, eu diria até com muita diplomacia. Vossa Excelência, eu tenho dito a Vossa Excelência, se Vossa Excelência fosse o presidente da República ou o ministro da Fazenda, tinha uma interlocução muito melhor, né? Mas as pessoas não são iguais. Bom, primeiro, porque a relação que foi levantada pelo Paim, que é uma mistura. Eu vou fazer uma breve contextualização histórica para lembrar os senhores que em 1988, com a Constituição de 88, vou ser breve, houve a eliminação da questão do fundo rural e a criação, mesmo que não seja previdência assistencial, né, de se pagar um salário mínimo ao trabalhador rural, né, como fruto da Previdência, que efetivamente aconteceu em 91. E a forma como se dava a aposentadoria era o sindicato quem atestava isso. E o sindicato, via de regra, filiado à CONTAG. A CONTAG, ao longo do tempo, chegou a ter, no princípio de 2019, quase 90% dessas contribuições assistenciais. Eu estou falando de 1,5 milhão, né, de trabalhadores em todo o Brasil, que eram convencidos, na hora em que faziam sua aposentadoria, assinar um termo que permitia que, a partir da aposentadoria, o cidadão passasse a contribuir para a CONTAG. Bom, ponto. Em 2017, houve a reforma trabalhista, eminente senador Jacques Wagner e senador Paulo Paim. E aí acabou a contribuição obrigatória do imposto sindical, que a partir de 2018 deixou de existir. Coincidentemente, em 2019, várias centrais sindicais trouxeram associações, é facilmente detectável isso, perceptível. E essas associações foram em demanda da Previdência se cadastrarem para terem direito à associação, ao desconto associativo. Quando Vossa Excelência diz que vai todos os anos a sua prova de vida, isso não é obrigatório para quem faz a contribuição assistencial. Era, porque nós propusemos isso na MP 871. E quando eu falei, que foi quem falou fui eu, lá no púlpito, que existia uma série de emendas feitas pelo PT contra essa situação de regulação, é porque eu tenho aqui uma lista, eu só não vou ler agora para evitar constrangimentos, de vários parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados que fizeram emendas dizendo o seguinte, que essa validação deveria ser em 6 anos, não deveria existir, deveria ser em 5 anos, que a fórmula para a concessão da aposentadoria do trabalhador rural devia se continuar como estava. E foi tão efetiva que, a partir de 2019, a CONTAG deixou de crescer, Marcelo Castro. Começou a perder afiliados, associados. De 1,5 milhão baixou para 2025 para 1,3 milhão. Tinha 82%, 84% desse valor, passou para 18%. Ele não perdeu muito em termos absolutos, mas ele estagnou porque perdeu a condição desse controle que tinha sobre a aposentadoria rural. Por isso, a relação entre o que está acontecendo com a questão dos descontos associativistas com a questão do imposto sindical e da contribuição assistencial obrigatória. Foi só por isso. Eu quero falar agora, rapidamente, sobre a questão de o governo mandou investigar. O governo não mandou investigar. O governo fez de conta que não estava acontecendo nada. Senador Jacques Wagner, nos primeiros 6 meses, 8 meses de 2019, eu estou falando aqui para registro para vocês compulsarem depois, procurarem.
26 a 27 mil reclamações no meu INSS sobre descontos associativistas que deveriam ter indício de fraudes. 26 a 27 mil. Nós recebemos essa informação do Ministério Público do Estado de São Paulo em 9 de junho. No dia 30 de junho, nós suspendemos as 4 associações, preventivamente, que eram responsáveis por 90% dessas reclamações. Não precisou de CGU, de Polícia Federal, de imprensa. Não precisou de pressão de ninguém, agimos de ofício. E 2 meses depois, nós descredenciamos essas entidades. Todas foram descredenciadas e deixaram de trabalhar junto ao INSS. E devolvemos os 57 milhões de reais que haviam sido amealhados nesse período. É a diferença, eminente senador Jacques Wagner. O governo de Vossa Excelência não apenas teve um aumento de 27 mil para 470 mil reclamações e não agiu. Não agiu. Ficou inerte, letárgico, imobilizado, varrendo para debaixo do tapete o problema. Existe um relatório do Tribunal de Contas de 1 ano em que se pede providências que não foram realizadas. Pelo contrário, o procurador do INSS oficiou ao Tribunal de Contas da União para não cumprir as diligências. Está tudo constatado. Basta seguir o dinheiro. Basta ver o que foi que houve. Esse procurador é um dos investigados. Sim. E veja que coisa boa. O que é que o presidente Lula faz agora, depois que aconteceu o problema? Nomeia o secretário executivo que participou de todo o processo e foi um dos autores de uma dessas emendas, que procrastinava os mecanismos de controle. E trouxe para ser o presidente do INSS, sabe quem, eminente senador Jacques Wagner? O corregedor do governo do presidente Bolsonaro durante 4 anos. Você sabe quem é que está agora na Secretaria de Benefícios do INSS? Quem foi secretário de Benefícios do governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, está tapando depois de acontecer e está trazendo agora pessoas idôneas para resolver o problema. Graças a Deus. Pelo menos daqui por diante. Agora, para trás, senador, vamos seguir o dinheiro. E essas associações, na sua grande maioria, são ligadas a partidos de esquerda, são ligadas a entidades que são as centrais sindicais. Então, eu acho, sabe, que a gente tem que ter muito cuidado no que está fazendo aqui. E eu tenho muita segurança do que eu estou falando. Muita segurança do que eu estou falando. Eu sei exatamente o que aconteceu, pelo menos até 2020. Princípio de 2020. O que nós fizemos, o que nós tentamos fazer, o que nós... Só no seguro-defeso foi R$1,5 bilhão de reais que foi retido. Na questão do BPC, quase 100 mil benefícios foram sustados e não foram retirados porque não havia a possibilidade de fazer essa retirada de forma cautelar, que aconteceu agora em outubro do ano passado. Então, corrupção e fraude do INSS sempre teve. O ruim é não se tomar providências quando se é questionado a respeito. O ruim é você fazer publicamente uma reunião com o Conselho de Previdência e ser alertado por um dos servidores e dizer, não, isso não é importante, há 1 ano atrás. Eu não vou tomar uma providência sobre isso. O ruim é o ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, dizer que não há conflito de interesse. Ele que preside, que é o ministro da Justiça e que é o chefe dessa investigação, porque a Polícia Federal está ligada a ele, dizer que o filho dele é advogado de 2 dessas entidades e ele não vê conflito de interesse nisso. Por isso que nós temos que ter uma CPMI. Ou um delegado da Polícia Federal, antes de concluir a investigação, e a público dizer que o irmão do presidente está sendo investigado. Quem perguntou? Vamos aguardar os desdobramentos da investigação. Agora, você antecipar fatos, mostrando que há um direcionamento político, por isso a necessidade de uma CPMI, para termos isenção na busca dessa situação. E por isso que nós estamos pedindo que este parlamento cumpra o seu papel e normatize o que o STF já determinou. Nós temos 2.400 ações no Tribunal do Trabalho que tratam desse tema, senador Marcelo Castro. Daqui a pouco nós vamos ser novamente ultrapassados, porque não há normatização. O que há é filas intermináveis de pessoas que não se sentem representadas, que não querem fazer essa contribuição e que, da forma como está, são obrigadas coercitivamente a fazer essa mesma contribuição. Está aqui o senador Jaime Campos, do meu lado, que nunca olhou o lerito dele. Olha que é um cara com um nível de formação lá em cima. Acaba de dizer, faz 8 meses que estava sendo tungado de R$89 por uma associação. Olha o desplante, os caras estão tomando dinheiro até do senador da República. Esse pessoal não tem
limites, não tem vergonha. Aí me permita, são ladrões, criminosos. Vamos seguir o dinheiro e encontrar quem foi que tungou o dinheiro dos aposentados e vamos fechar as portas para que isso não continue mais. Por isso que eu peço a aprovação do nosso relatório, senador Marcelo Castro. Não havendo mais quem queira discutir, eu submeto à votação simbólica. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo com o parecer do nobre relator Rogério Marinho, permaneçam como se encontram. A matéria foi aprovada e vai à Comissão de Constituição e Justiça. Com voto em contrário dos senadores que levantaram a mão. Eu peço a Vossa Excelência a urgência desse requerimento, dessa matéria. Eu submeto a urgência. Não. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu pedi verificação e o presidente me disse que não havia número suficiente de apoiadores. Precisa urgência? Não, já passou, presidente. Vamos lá. Não, o número de apoiadores, desde o início eu falei que eram 4. Foram 3, Vossa Excelência, a Jussara e a Tereza Leitão. Então não teve número suficiente. Não, já foi, a matéria já foi decidida. Urgência, senhor presidente. Urgência? Não tem urgência para a Comissão de Constituição e Justiça? Tem. Para o plenário. Para ir direto para o plenário, não Já ir para a foi comissão. para a CCJ, já está voltando um ping-pong danado. Tá bom de CCJ. Para plenário, claro. Então é o seguinte, o senador Rogério Marinho está propondo urgência para que a matéria não volte para a Comissão de Constituição e Justiça e vá direto para o plenário. Sendo assim, eu submeto a votação simbólica novamente as senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo com a urgência para a matéria ir diretamente para o plenário permaneçam como se acham. Ei, você não é membro, não. A urgência foi aprovada. A matéria vai diretamente ao plenário.